Muito bem, estamos de volta. A discussão aqui sobre a questão da arbitragem, ela segue. Você está almoçando na casa do Marcos Rocha ou ele almoçando na sua? Não, e o Richardson também. É uma maneira aqui. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Se tem jogadores laterais, preste atenção, se tem laterais, como Cruzeiro e Atlético tem aqui, lá em São Paulo, os caras põem a imprensa, a torcida, a imprensa não tem que fazer isso não. Mas estou dizendo que lá, eles colocam o cara num patamar diferenciado. Aqui, vocês jogam para baixo, vocês empurram o cara para o buraco. Posso fazer uma pergunta? Você vai me responder? Sabe? Não, só um minutinho, você vai responder? Por favor. Por favor, ali para aquela câmera. Tem um narrador conhecidíssimo que nas partidas, eu só vou falar da Rádio Band, durante o jogo, o Marcos Rocha, cruza essa bola! Eu não sei, esse narrador entra aqui na televisão. Não, mas o Marcos Rocha tem o cabelo mais bonito do mundo. É um penteado fashion. Richarlison é muito mais bonito que o Cristiano Ronaldo. Para! Lá você é um, você é outro, você é bipolar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Responde a pergunta, você é bipolar? Sou bipolar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você às vezes criticar porque o cara não conseguiu fazer um cruzamento, é uma coisa. Agora você direcionar para ele toda a culpa pela derrota e pela má partida, está falando do treinador, falando do time todo, falando da função. Os nossos laterais para vocês dois aqui, os nossos laterais não servem para nada. Na avaliação de vocês, para mim, nós temos bons laterais. Mike é um baita lateral. Alguém falou? Eu não sei o Mike peça a titularidade para ele. Eu posso falar? Mike é um baita lateral. O Egídio tá ficando, o Egídio está crescendo a cada jogo. Ontem jogou no mesmo nível do time. Peraí, no Atlético, o Marcos Rocha é uma sumidade? Não. Ele é simplesmente titular do time campeão da Libertadores. Ponto. O Richarlison, quando joga, é criticado. Tá mal. Mas é jogador. Cara, não tem valor para vocês um cara que é compromissado, um cara que leva as coisas a sério, que não passa pelo DM, mas não é obrigação, sabe? não? Que não passa pelo DM? Vai falar com o Guilherme, vai falar com o Guilherme, vai falar com o Dagoberto lá então, Ué, chamar o Dagoberto, vamos analisar o histórico do jogador agora. Ah, mas não é obrigação, mas como é que você vai medir isso? Isso, comprometimento é obrigação do jogador. O currículo do cara, não é a partida que ele jogou. Peraí, o que eu estou dizendo é o seguinte, nada disso tem valor, e quando o cara se apoia, quando o cara come a bola, ninguém vem cá e fala assim, os laterais arrebentaram hoje e o Atlético venceu por jogo de laterais. Você ficou xingando o Marcos Rocha e o Richardson. Vocês criticam, vocês jogam pra baixo. Vocês dois enxergam o campo sempre meio vazio. Ele só enxerga negativamente quando ele tá na rádio. Aqui ele é otimista. Pode botar o microfone. Aliás, tem uma mulher lá de Cascavel, no Paraná, lá que tá descascando a gente. Mas de Cascavel é o bicho, né? Aqui, você sabe que quando há muito ódio... Ela falou que não gosta de você, não. Quando há muito ódio, é porque o amor caminha junto. A diferença do ódio e do amor é aqui, ó. Então os dois caminham junto. O amor e o ódio caminham junto. Então, às vezes, você enxerga só o ódio e não o amor. Então pode ser que haja um amor platônico aí, por isso tanta birra. Você está falando da mulher lá. Claro, de você é um amor assumido por mim. Você está falando. De você até que ele sabe. Presta atenção. A gente falou aqui sobre as declarações do Montijo ontem, ao nosso mega repórter Diogo Ramalho, que é fera. Diogo Ramalho e o Léo Gomes são dois grandes repórteres, porque os caras não amarelam nas perguntas, não. Então, olha a pergunta do Ramalho e olha a resposta do argentino Montijo, que contemporizou em outros microfones, mas no nosso ele deu uma cutucada. Confira aí. Foi o presidente, Silvão, que ele tinha falado que eu já tinha acertado o contrato com o Santos, que minha família já tinha ido para o Santos a arrumar a escola, a ver os apartamentos. E são coisas que dói, né? Dói aqui dentro, porque eu quando estive aqui nunca falei mal de ninguém, não gosto de falar mal de ninguém. Há 6 meses que eu não falo com a imprensa de BH, porque sou um cara tranquilo, né? Eu tento fazer o melhor dentro do campo e fora do campo tento não falar para não arrumar nenhuma confusão. Muito bem. Segundo o Montijo, o presidente foi infeliz nas declarações, jogando o Montijo contra a torcida. Quem começou da declaração foi o empresário dele, Sérgio Irigotti. Kiko Irigotti, ele começou falando. E para mim, gente, você torcedor, tem que parar com essa de achar que empresário não fala o que o jogador quer, não. Ele fala em comum acordo com o cara. Porque se ele falar o que o jogador não quer, ele é demitido no dia seguinte. Claro. Olha, ele falou coisas que eu não disse, que eu não concordo, então ele não trabalha comigo. Ou seja, ele é que conversou e falou muito
e veio falando coisas erradas. Quem começou essa história toda foi o empresário do Montijo. Eu também concordo. Com o aval do jogador. Claro, mas e a gente falou um monte de vezes aqui na Band News que o empresário do Montijo atrapalhava a carreira do Montijo pelas declarações e a forma como ele conduzia. Ele irrita qualquer presidente, irrita qualquer situação, porque o tempo inteiro ele colocou que o Montijo queria deixar o Cruzeiro. Foi isso que a diretoria do Cruzeiro ouviu. E aí quando o Montijo diz assim, foi o doutor Gilvan. O doutor Gilvan apenas fez jus àquilo que o Montijo queria. Não queria mais ficar. Ele falou isso, ele queria ir para a seleção argentina, ele queria um time que desse mais subsídio para ele. Então, quem é que falou errado? E eu digo mais, o empresário do Montijo deu declarações desse tipo, não só agora, quando o Montijo saiu. No intervalo entre temporada 2011 para 2012, ele já deu declarações desse tipo. Quando o São Paulo fez aquela proposta que envolvia dinheiro e mais 3 jogadores, que muita gente queria que o Montijo tivesse sido negociado naquela oportunidade, nessa época o empresário do Montijo já deu declarações desse tipo. Como então, você, o poeta de Divinópolis, vai acreditar que isso não existe. Não estamos nem entrando no mérito, o cara tem o direito de sair, isso é outra questão. Mas no sentido de que ele deu esse tipo de declaração e que o torcedor também tem o direito de ficar chateado, o cara não quer jogar no meu time, o torcedor tem direito de pensar isso. Claro. Então isso aconteceu. E é o que o Júnior falou, a gente discutiu isso até no caso do Guilherme também. O empresário representa o jogador. E se o empresário dizer alguma vez algo que o jogador não quer, o atleta tem que entrar em público e falar, olha, eu discordo dele, ele não falou isso, porque ele tem que proteger, né, a imagem dele perante a torcida. Nesse ponto, o dia que aconteceu com o Guilherme foi a público e falou, não, ele falou exatamente o que é, porque ele está pensando melhor para mim. O Guilherme foi transparente. Você acha, Brasil, que o Montijo saiu pelas portas do fundo, ele demonstrou ingratidão com o Cruzeiro? Num certo sentido, sim. Não chega a ser a porta do fundo, não, tá? Mas, num certo sentido, ele foi infeliz demais. É claro que o cara pode ter o direito de almejar, jogar onde quiser, é um sonho. Claro. Isso é normal, é para todo mundo, para todos nós. É um direito e o torcedor tem que entender. Mas foi muito insistente esse tipo de declaração. E a postura do empresário chateou no momento que o Cruzeiro precisava do cara. Ele, como uma referência, tinha que estar mais focado. Mas aqui não, todo dia era uma declaração. Isso encheu o saco. O cara tem um direito de querer ser negociado. Todo profissional tem esse direito quando recebe uma proposta, inclusive para ganhar muito mais. Não é nem só a preferência por clube. A gente tem que entender o lado do cara também. Ele recebeu uma proposta financeiramente muito boa. Agora, quando o cara assume isso publicamente, dá aquela impressão de forçar a barra para sair. Isso que não é legal. Então é bom evitar esse tipo de declaração pública. Ficar ali mais no plano interno, conversar com o presidente. Olha, presidente, a proposta é muito boa e também... Se resguardar. Não é bom falar isso publicamente. Porque se a negociação acaba não acontecendo, como é que fica ele no clube? O cara continua no clube com aquela situação meio desconfortável. Então, esse tipo de coisa não é hipocrisia, mas é bom falar mais nos bastidores ali. E dinheiro, os caras... Dinheiro nunca é demais. Os caras olham, eu saí da Laú, tô aqui ganhando 10, 12 vezes mais do que ganhava lá, mas eu vou ganhar no Santos até 300, 20 vezes mais, 30 vezes mais. Todo dia o cara queria aumento. Não, mas eu tô dizendo o seguinte, eu acho até que o Montijo conduziu muito mal essa situação, conduziu muito mal, porque, como você disse, não estou dizendo que a culpa é sempre do jogador, sempre do clube e nunca do empresário, mas ele conduziu mal. Assim como o Guilherme conduziu mal também no Atlético. Só que o Atlético chegou e falou, ele não vai sair, é jogador daqui e tal, e pronto, acabou. E o Cruzeiro não, o Cruzeiro chegou e falou, quer sair? Então é ele que está querendo sair, já tem apartamento lá e tal. Concordou com a gente. De vez em quando eu concordo. Olha aqui, eu vou chamar a Gisele Obrigado. Obrigado. Concordou. Não chega tanto. Presta atenção. Dá um abraço aqui que eu tô emocionado. Você me emocionou. O que é isso, velho? Você concordou com a gente? Não. Só para ganhar tempo. Emoção só para ganhar tempo. Sabia, para encerrar a discussão, porque eu preciso chamar a Gisele Ramos. Render. Porque a Gisele Ramos tem prioridade nesse programa. Então é só para encerrar o assunto. Concordei com nada, vocês falaram de bobagem. Gisele Ramos, o Dátolo pode estrear na quarta-feira com a camisa do Galo. É isso mesmo, Gi? É isso mesmo, Everton, se depender da vontade do Cuca, né? Porque tanto o Dátolo quanto o Fernandinho, que foram os dois últimos reforços anunciados pelo Atlético, eles ainda não assinaram o contrato. Eles devem assinar esse contrato hoje à tarde e devem ser apresentados amanhã. Aí depois da partida contra o Náutico, o que chamou a atenção foi esse desejo do Cuca
né, que o Dátalo já estreie na quarta-feira contra o Bahia. E a gente sabe que essa pressa toda é pela falta que o Bernard faz e também o Tardelli, que está machucado, né, Everton? Muito bem, e aí vamos, obrigado, Gisele, mais uma vez. Agora eu preciso perguntar a vocês, olha aí, os caras foram te ouvir, né, aí desligaram o ar-condicionado, agora eu tô suando que nem tampa de chaleira aqui. Ô, Brasil, aproveita para falar bastidores, vocês estão discordando. essa questão aí do Dátalo, porque ele pode estrear na quarta-feira. Ele tá certo, Cuca, de já chegar e já meter esse cara no time? Tem que colocar isso. O Atlético está precisando desse tipo de alternativa. A gente tem que lembrar que ele perdeu o Bernard, é um jogador importantíssimo, tem que colocar alguém. E quem está lá, no caso era o Luan, não conseguiu dar a resposta até que a gente esperava num dado momento e acreditou que ele poderia fazer algo. Então tem que colocar, o cara chegou, tá pronto, filho? Então toma a camisa e entra e joga. São circunstâncias, não é questão tá acelerando a entrada do jogador. Tem que entender o contexto que o clube tem que jogar. Mas tá acelerando, o Guilherme... né? Não, mas porque não se vai dar tiver tempo, pronto... tem que fazer. Mas ele aí não não é alternativa no momento, mas tá acelerando. Mas isso não é culpa do treinador. Você discorda. Tem que entrar. Não, eu acho o seguinte, não, tá eu acho que tem mas que eu digo acelerar. assim, é isso. Tem que acelerar, ele não tem alternativa. Mas se pudesse fazer com que o jogador tivesse um tempo maior, treinasse com o grupo, tivesse um contexto melhor de estreia, tudo bem, eu concordo. porque ele é um jogador que tem a contusão, que tem que levar, tem que ter um Agora, cuidado. Se ele estiver bem, quantos jogadores que a gente vivenciou de exemplo do cara chegar e jogar e dar certo? O próprio Montijo no Cruzeiro, então, né? sim, normal, se o cara tá bem, tem condição. Agora, se existe alguma restrição no exame, a fisiologia, falou alguma coisa, segura o cara. Você tem razão, Brasil, eu também concordo com você. Vamos para um break rápido, a gente volta em 2 minutos, até já.